Bom dia, meus irmãos e irmãs. Na verdade, eu sou professora de língua portuguesa também. Vocês sabiam que irmãos e irmãs não vale a pena dizer, tá? Não é que esteja errado, mas não é para dizer, porque o irmãos já engloba tudo, né? Mas tudo bem, é a riqueza da língua e os hábitos. Então vamos lá. Então, meus irmãos, nós estamos nesta manhã, nosso último dia de congresso, e eu penso que tem sido uma bênção para nós as reflexões que nós temos feito. Os textos que nós temos lido, vocês percebam bem, são textos que não vêm de pessoas, seres humanos, vêm de Deus. Nós estamos lendo e fazendo um ou outro comentário, uma ou outra análise. Mas nós vamos encerrar esta manhã do congresso com duas mensagens. A primeira mensagem, que é a que nós vamos ter agora, é uma mensagem voltada exclusivamente para o fundamento de tudo na nossa vida, que é a educação. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida, tenhamos a idade que tivermos. Quando a gente fala em educação, pensa que é só para criança. Não é. Nós estamos sendo educados para o céu. Todos nós, tenhamos a idade que tivermos. Tenhamos a experiência que tivermos. Todos estamos sendo educados para a eternidade. E se o fundamento ele é errado, a estrutura todinha que estiver sobre aquele fundamento, ela vai colapsar. Em um momento ou outro, ela desmorona. Então, quem lida com construção sabe disso. O baldrame, que é o fundamento, ele precisa ser de qualidade, para que ele suporte o peso do edifício que vai ser erigido. Seja uma casa, seja um prédio de muitos andares, um prédio de poucos andares, mas o baldrame tem que ser bem construído. E o fundamento espiritual de todo sucesso, o fundamento para que nós tenhamos sucesso espiritual, encontra-se na educação. E nós vamos entender isso claramente agora nesta manhã. Esta aí é a logo do meu ministério educacional. Plano A Homeschooling. Antes de iniciar, eu queria falar um pouquinho de como Deus me deu esse ministério. Eu nunca pensei em ter um ministério. O meu objetivo, depois que o Senhor Deus disse para eu sair do meu trabalho, sair de tudo, para eu ser dona de casa e educar o meu filho, que na época estava com 13 anos de idade, então era meu único propósito. Quando a gente tira um filho de um sistema jesuíta, que é o 100% do sistema educacional hoje, que existe no Brasil e no mundo, formal, em termos de escola, quer seja religiosa, que a gente chama das confessionais, quer seja confessional, ou público ou privado, civil, sem nenhum vínculo com nenhuma religião, 100% deles é jesuíta, inclusive o adventista. É jesuíta. Então, a partir do momento em que uma instituição de ensino adota quaisquer características do sistema educacional dos jesuítas, ela se torna uma instituição jesuíta, propagadora da doutrina e dos métodos educacionais jesuítas. Quando nós tiramos nosso menino da escola, o mais novo, porque o mais velho já tinha concluído o ensino médio quando nós recebemos a luz da verdadeira educação, quando nós tiramos o nosso filho, a minha mentalidade do meu esposo ainda era a mentalidade educacional jesuíta. Foi quando eu me deparei com a seguinte citação. Eu nem me recordo se ela está aqui. Se ela estiver, nós vamos ler mais para adiante.
que Ellen White diz que a verdade, eu vou parafrasear, para nós desenvolvermos a verdadeira educação no lar, nós precisamos romper todo o jugo. Romper todo o jugo. Ou seja, não pode ter um resquício, uma pinta, não é nenhuma mancha, uma pinta de jesuitismo. Tem que romper 100%. E quando eu comecei a educar o meu filho, não existia plano A homeschooling. Eu só sabia que eu queria... quando a gente tira o filho da escola, a maioria dos pais, quando a gente ainda está no início, não tem muita certeza e tudo mais. Aliás, tem convicção, mas não tem a certeza de como agir, de como educar. Então, eu disse, Senhor, como é que eu vou educar? Vou comprar livros para o meu filho e vou trazer a escola para dentro de casa. E nós compramos os livros da escola adventista. E eu me revezava com meu esposo para dar. Eu dava aula disso, de determinadas disciplinas, e meu esposo dava aula de outras disciplinas. Foi quando o Espírito Santo começou a incomodar tanto o meu coração, tanto, disse, Senhor, isso não é a verdadeira educação. Isso não é. O que o Senhor quer que eu faça? E aí eu comecei a analisar os livros da escola adventista. Eu sou professora, eu escrevo livros e eu fiz parte da escolha, da seleção de livros didáticos na época que a escola adventista, porque eu fui professora de escola adventista por mais de 5 anos. Então, eu estava ali, eu participei das equipes, dos grupos de estudo para selecionar os livros que fariam parte da escola adventista. E eu disse, Senhor, e eu sou professora de português e inglês. Quando eu olhei o livro de língua portuguesa, aquilo me incomodou tremendamente. Porque ali falava de contos de ficção, fábulas. Mas eu não quero que meu filho leia isso. Isso daqui é ficção. Isso nada vai contribuir para a edificação nem da intelectualidade do meu filho e nem do caráter dele. E aí eu comecei a analisar. Eu disse, filho, vamos fazer o seguinte... Tira o português. Então, o primeiro livro descartado da escola adventista foi o de língua portuguesa. O primeiro. E aí o meu esposo aproveitou ainda alguns detalhes de um ou outro livro e tudo mais. Mas conforme nós fomos avançando em luz, em conhecimento, entendendo os princípios revelados na palavra de Deus e no espírito de profecia a respeito de como os nossos filhos devem ser educados para a eternidade... Foi quando que eu comecei, eu disse, não, Senhor, onde eu vou encontrar um material que seja academicamente relevante para o meu filho, porque eu e meu esposo, nós sempre tivemos a seguinte preocupação. O mais velho foi educado na escola adventista, instruído, não educado, instruído na escola adventista a vida inteira, desde bebezinho, 4 anos, até o ensino médio, terminou tudo lá. No último ano do Mateus, no ano seguinte, foi quando nós começamos a saber da verdadeira educação, do mais velho. E aí o mais novo ainda estava com 11, 12 anos. Então, quando eu e meu esposo, nós tínhamos a seguinte preocupação. Nós queremos, o Marcos, ele não pode crescer e se tornar um ignorante de sentar com pessoas e não saber conversar com determinados temas da cultura geral ou dos acontecimentos mundiais que impeçam o nosso filho. E as pessoas vão olhar para ele e olhar, olha, tá vendo que ele não sabe falar sobre isso porque eles tiraram ele da escola. Então nós tínhamos essa preocupação. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Senhor, onde eu posso encontrar um material que seja academicamente ao ponto, porque eu não queria o que a escola faz. A escola simplesmente ela exaure as capacidades mentais dos nossos filhos a ponto que eles percam todo o ânimo para a vida espiritual e para a amizade com Cristo. É isso que a escola faz. Qualquer escola. Então, o que é mais importante? É a comunhão com Cristo e o trabalho útil.
dos 4 pilares no livro Educação, Bíblia, natureza, trabalho útil e experiências da vida. Então, naquele momento para nós era a Bíblia, porque nós estávamos na cidade e nós não tínhamos a natureza. Então, Bíblia e trabalho útil. Muito bem. Mas a intelectualidade, ela não pode ficar de fora. Como é que eu faço, Senhor? Não existe esse material em língua portuguesa que una o espiritual e o acadêmico. E foi quando eu chorei com Deus. Porque os meus filhos, eles são fluentes em inglês, desde pequenos, os 2. E existia muito material em língua inglesa. Mas eu disse, Senhor, eu quero que o meu filho caçula, ele seja capaz de não somente se comunicar fluentemente com o domínio da língua portuguesa na oralidade, mas também na forma escrita. Foi quando, chorando com Deus e observando os materiais do que eram feitos nos Estados Unidos, eu comecei a esboçar algumas coisas para o Marcos. E aí eu comecei, e aí 2 mães eu consultei. Depois que o primeiro material estava pronto, eu consultei 2 mães que já eram educadoras, educavam seus filhos dentro dos princípios da verdadeira educação nos lares delas. Uma delas estava nos Estados Unidos e a outra no interior de São Paulo. E eu estava ainda... Não, nós já tínhamos ido para a roça. Então, e aí elas disseram, Cleuma, olha, poderia fazer de tal forma. Elas foram dando dicas, eu fui fazendo o ajuste, é isso, é isso. Quando o primeiro material estava pronto, aí eu disse, é isso. Eu já tinha aprendido o princípio. Foi quando eu comecei a preparar todos os materiais do meu filho. Todos. Então, meu filho, com 15 anos, ele fez a prova do Enseja para ter o ensino fundamental 2, que é a prova do governo. E ele não estudou por nenhum material do Enseja, ele estudou com os meus materiais e com as coisas que nós víamos. Eu assistia muitos documentários com ele. E o meu filho saiu da escola, essa primeira parte é um testemunho. O meu filho saiu, quando ele saiu da escola, com praticamente 13 anos, faltavam 2 meses para ele fazer 13 anos. Ele saiu de lá, a caligrafia dele era tenebrosa, a letra era tenebrosa, e ele não sabia escrever um parágrafo coerente. Nenhum. E no dia que eu pedi meu filho, faça um resumo, então um texto, elabore um texto comentando tal coisa. Eu fiz a frase, eu fiz o comando da questão para ele, o comando, para ele poder escrever. Ele não conseguiu. E agora, Senhor? Como é que eu ensino meu filho a dissertar? Eu sou professora de português, mas eu nunca exerci. 25 anos meus em sala de aula foram com a língua inglesa. Mas eu tinha a habilitação. E eu fui professora de português na época do estágio supervisionado. Eu dei aula no ensino médio e no ensino fundamental de língua portuguesa para o meu estágio. Mas terminou o estágio, atuante em sala de aula foi sempre a língua inglesa. Eu fui chorar com o Senhor. Senhor, eu nunca ensinei redação para ninguém. Nunca ensinei ninguém a escrever. Mas o meu filho precisa de ajuda. O que eu faço? E eu comecei a pesquisar. E eu desenvolvi um método. E apliquei nele. Quando ele foi fazer com 15 anos a prova do Enseja, a nota mínima é 5 no Enseja, para passar, e a nota máxima é 10. Ele tirou 9,75. Estudando com a mãe em casa. Aí você pode dizer assim, irmã, mas a senhora é professora. Maria não era. Mãe de Jesus. Basta ter um coração disposto. É só o que Deus precisa. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Mas foi aí, com os materiais de educar o meu filho, foi que surgiu o plano homeschooling. Por quê? Não sei por que cargas d'água.
humanamente falando. Mas foi Deus que mandou. Não sei como as mães descobriram que eu tinha alguma coisa feita. E eu comecei a compartilhar com elas gratuitamente. Aí um belo dia eu formei um grupo de mães educadoras, falei dos materiais que eu estava fazendo, e uma irmã, uma querida irmã de Portugal, ela disse assim: Cleuma, quando é de graça, ninguém valoriza. Quando é de graça, ninguém valoriza. Eu só estou lhe dando uma sugestão. Cobre pelo material que você está disponibilizando. Foi a partir daí que eu comecei a cobrar. Para onde vai esse dinheiro? Para o ministério. Para investir no próprio ministério. Porque um ministério de sustento próprio é só Deus, meus irmãos, para sustentar mesmo. Porque não é fácil. E os materiais, e eu fui vendo a necessidade do meu filho adolescente e fui, para vocês terem uma noção, eu preparei o material de física. Lembra, Lourdes, que eu queria ser médica? Então quer dizer que antes eu era uma excelente aluna de quê? Química, física e biologia, que são as disciplinas base, preparatórias, né, para ingressar, para fazer o vestibular de medicina. Então eu fiz o material de biologia do meu filho, de física, e agora está em processo de finalização o de química. Que foi, eu estudei química com ele, física em inglês, com o material homeschooler dos Estados Unidos, e este material em DVD, e este material eu adaptei para a língua portuguesa, que é o que eu disponibilizo e vou disponibilizar no Plano A Homeschooling. Então, meus irmãos, basicamente foi assim que surgiu esse ministério. Da necessidade de uma mãe de educar o seu filho segundo o padrão do céu. Sem nada jesuíta. Nada. Rompendo todo o jugo. Então, o que nós vamos fazer, estudar agora, nesta primeira parte da manhã, nós vamos estudar, deixa eu ver aqui, se passa, a verdadeira e a falsa educação. É isso que nós vamos estudar. Verdadeira e falsa educação. Irmão, desculpe, eu não sei seu nome. Eu tenho um clã de Alexandres em casa. Meu esposo chama Márcio Alexandre, o meu primogênito Mateus Alexandre e o caçula Marcos Alexandre. Então eu queria convidar o irmão Alexandre, por gentileza, que é o sacerdote do seu lar. O irmão poderia fazer a oração inicial para nós, por gentileza? Grande Deus, mais uma vez, diante da tua santa presença, estamos aqui, ó Pai, de joelhos, na qualidade, ó Pai, de teus filhos, Senhor. Queremos, ó Pai, suplicar mais uma vez que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, através da tua palavra, a verdadeira, ó Pai, educação para a nossa vida espiritual, para morar contigo, ó Pai, nas maçãs celestiais. Que o Senhor possa, ó Pai, usar a irmã Cleuma como um canal, ó Pai, em tuas mãos nesse momento, e que ela fale, ó Pai, movida pelo teu Espírito Santo, Senhor. E que os ensinamentos, ó Pai, que ela for falar aqui, ó Deus, possa servir para a nossa edificação espiritual. Nos dá entendimento com o teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vocês conseguem analisar essas duas imagens que estão aqui? Analisem, por gentileza, essas duas imagens. Eu as coloquei aqui propositadamente. Ali, nós temos a educação segundo o padrão do céu. Aqui, nós temos a educação segundo o padrão dos homens. Aqui é o princípio jesuíta. Então, aqui estão representados a verdadeira e a falsa educação. Quando nós falamos de verdadeira educação, se é verdadeira, é porque existe uma... Entende?
Senão, do contrário, receberia outro nome. Não é verdade? Então, verdadeira e falsa educação. E aqui, no livro Educação, na página 13, nós já vamos começar o nosso estudo, diz o seguinte: a verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Ou seja, a verdadeira educação nada mais é do que, aliás, está além do que simplesmente estudar. Isso não é verdadeira educação, né? Não é. A verdadeira educação significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. Ou seja, eu e você estamos sendo educados nos princípios da verdadeira educação? Teoricamente, sim, deveríamos. Se estamos aqui neste congresso buscando as informações que estão sendo compartilhadas aqui, então quer dizer que nós estamos investindo no nosso processo educacional preparatório para a eternidade. Então, nós estamos aqui, dentro disso, visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É Deus falando. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Isso é verdadeira educação. O desenvolvimento harmônico de tudo isso. E aí eu deixei essa palavra aí, chave. Prepara. Essa modalidade educacional, ela prepara o estudante para o gozo, para a alegria. Esse é o fundamento da verdadeira educação. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo, queridos. Serviço. Servir, servir e servir. E para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço de novo, mas agora dessa vez aonde? No céu, no mundo vindouro. Então, meus irmãos, o objetivo final de todo o processo educacional verdadeiro é o quê? Serviço, preparo para o serviço. E ter alegria em servir. Esse é o objetivo de cada pai e de cada mãe. A partir do momento em que os nossos filhos e nós mesmos somos educados para servir, sabe o que acontece? O egoísmo é tirado do coração do homem natural. O homem natural não quer saber das coisas de Deus. Eu e você, naturalmente, somos inimigos de Deus. Nós somos um milagre se nós estamos nadando contra esta correnteza. Nós somos um milagre de Cristo. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Eu e você, nós precisamos, papais e mamães que estão aqui, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se nós deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. Ellen White falou aqui neste periódico, Christian Educator. A ciência da verdadeira educação é a verdade. A mensagem do terceiro anjo é a verdade. Ou seja, quando nós vivemos no nosso lar os princípios da mensagem do terceiro anjo, queridos, olha como está tudo interligado. A serva do Senhor, ela afirmou, alguém perguntou para Ellen White, a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justiça de Cristo? E ela respondeu o quê? É a mensagem em verdade. Em verdade, é a mensagem do terceiro anjo. Agora, vamos unir. O que é que ela está afirmando aqui? Que a mensagem do terceiro anjo é a verdade e que a ciência da verdadeira educação é a verdade. Se a ciência da verdadeira educação é a verdade e a mensagem do terceiro anjo
é a mensagem, é também a verdade, então quer dizer o quê? Que a mensagem da verdadeira educação é a mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Vocês entendem isso? Então, nós estamos aqui, ela disse em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 131. Nós estamos aqui, irmãos, de forma muito privilegiada, investigando aquilo, todas as informações que são necessárias para nós tomarmos firmes decisões no nosso lar. Cada família aqui representada, ao voltar para casa, vai ter um grande desafio: tomar decisões. Qual é o rumo que vocês vão decidir tomar na sua vida individual e na vida da sua família? Então, neste estudo sobre a verdadeira e a falsa educação, neste estudo nós vamos entender alguns pontos. Aqui estão os meus objetivos com este estudo com os irmãos. Nós vamos entender qual é a modalidade de educação que Deus provê para a salvação do seu povo e para a iluminação do mundo. Queridos, só existe uma modalidade educacional aprovada pelo céu. Não existe outra. E nós vamos ver da boca do próprio Deus. Um outro objetivo deste estudo: que Deus não admite comprometimento com o mundo. Nada. Nenhum tipo de comprometimento com o mundo. Ele requer que os filhos do seu povo recebam uma educação totalmente diferente da educação do mundo. Esse é o objetivo. Então, vamos avançar. A palavra de Deus, meus irmãos, acompanhe ali o texto. Ela reconhece 3 alvos válidos para a verdadeira educação. E é importante ressaltar que nenhum deles é egocêntrico. Nenhum deles é egoísta, é centrado no eu. Pelo contrário, são destinados a preparar uma geração de jovens a aceitar o desafio final de proclamar o amor, o poder e a breve vinda do Senhor a um mundo que perece. Então, os 3 alvos que nós vamos ver agora, todos eles, nenhum deles, na verdade, é egocêntrico e tem um único objetivo: preparar jovens para serem mensageiros de Deus, representantes de Cristo nesta terra. O primeiro alvo é dar a nossas crianças e jovens um conhecimento amplo e a compreensão de Deus e de sua palavra numa época em que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Entende o que o Senhor Deus está nos dizendo aqui? Este é o alvo: dar às nossas crianças e jovens um conhecimento amplo, uma compreensão de quem é Deus e quais são os seus propósitos, os propósitos de Deus para a vida destes filhos. Este é o objetivo. E é o primeiro alvo nosso a ser alcançado como pais e como educadores. Queridos, essa mensagem nunca será só para pais. A mensagem, nós já vimos, que a mensagem da verdadeira educação é a mensagem do terceiro anjo e que também é a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Então ela é para todos. Todos nós estamos sendo educados para a eternidade e somos também educadores para Cristo. Então, este é o alvo 1. Dar conhecimento de Deus a crianças e jovens. E na escola, isso é impossível de se realizar. Alvo 2. Levar nossas crianças e jovens a uma entrega completa de suas vidas à vontade de Jesus. Pais, se nós somos capazes de nos render totalmente a Cristo, os nossos filhos aprenderão de nós a como fazer também. Olha a nossa responsabilidade. A vontade, olha o que diz o texto,
é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto ou inclinação, mas a vontade é o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para obediência a Deus ou para desobediência. Obediência a Deus ou desobediência. Onde está isso? Em que poder? Qual é o poder que está que rege os seres humanos para isso? Obrigada, meu irmão. Qual é o poder? Oh, meu irmão, muito obrigada. Eu acho que eu vou querer. Qual é o poder que decide? É o poder da vontade. O poder da vontade. Tudo depende da devida ação da vontade. Os desejos em direção à bondade. Olha só. Desejos. Senhor, como eu desejo ser bom, puro e leal. É isso. Os desejos em direção à bondade, da bondade e da pureza são em si mesmos justos. Está errado a gente desejar essas coisas? Não. É agradável a Deus? É. Mas olha como o texto continua. Mas se aí ficamos com tais sentimentos apenas, então eles nada aproveitam. Muitos descerão à ruína, enquanto esperam e desejam vencer suas próprias más tendências. Por quê? Porque pararam apenas no desejo. Não renderam, não deram os passos subsequentes que os levariam a uma concretização, de fato, daquele desejo inicial. Eles não entregam, olha como o texto diz aqui, eles não entregam a vontade a Deus, não escolhem servi-lo. E o terceiro alvo? O segundo alvo está aqui, ó. Levar nossas crianças e jovens a uma entrega completa de suas vidas à vontade de Jesus. E isso só é possível rendendo a vontade. Agora o terceiro alvo. Educar nossas crianças e jovens no serviço a Deus e ao homem. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Você entende isso? Quando a gente estava conversando, eu e meu esposo, um dia conversando com o mais velho, quando ele ainda era adolescente, nós passamos por muitas coisas com este filho. E ele sempre foi um filho adorável. Vocês verem o Mateus, é um jovem adorável, pronto a servir, ajudador, serviçal, de servir, sempre pronto. Mas o diabo enlaça os filhinhos da gente que são assim. E ele fez isso com meu menino. E eu disse para ele, filho, ainda na adolescência, sabe quem você é diante de Deus? Ele devia ter uns 15, 16 anos. 15, 16 anos. Disse, filho, você é aquela pessoa de verdade. Você é aquele, diante de Deus, verdadeiramente aquele que está, o que você está fazendo quando ninguém está te olhando, é esse quem você é. Esse é quem você é. Você pode mostrar para a mamãe e para o papai o seu melhor. Você pode mostrar para a mamãe e para o papai que você nos ama e nos respeita. Você pode nos ajudar em tudo aqui em casa. Mas você é aquele que você é quando ninguém está te olhando. Deus te vê e Ele sabe o que você vê, o que você faz. Então, nós precisamos educar os nossos filhos, crianças e jovens, crianças, adolescentes e jovens, no serviço a Deus e ao homem. E Deus diz para nós, Cleuma, você é a minha testemunha, diz o Senhor.
E minha serva, eu aprendi isso com o meu esposo, de tornar as escrituras reais para mim e não um relato de pessoas, do que aconteceu com pessoas num passado distante. Eu aprendi com ele a colocar o meu nome nas escrituras. A verdade, ela toma um significado totalmente diferente. Ela deixa de ser impessoal para ser pessoal. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi. Você tem dúvida que Deus escolheu você? Eu não tenho nenhuma. Ninguém precisa ser um pregador. Ninguém precisa palestrar. Nós somos testemunhas de Deus aonde nós estivermos. Para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. O Senhor Deus eterno. Entendem, meus irmãos? Esse aqui é o terceiro alvo. Educar nossas crianças e jovens no serviço a Deus e ao homem. Agora, a estratégia do diabo continua sendo a mesma. E qual é? Até este momento da história humana, Satanás tem tido um sucesso tremendo em corromper a educação teocêntrica, a educação centrada nos princípios de Deus, nos princípios eternos, levando o Senhor Deus a levantar sucessivas gerações de seus filhos para começa de novo, e começa de novo, levanta Israel, Israel falha, aí vem, levanta os adventistas, o movimento adventista do sétimo dia, o movimento adventista vem e falha. Lamentavelmente tem falhado. E aí, como é que o Senhor Deus faz? Queridos, como um povo, que nem Israel, a história ela se repete. Como um povo pode estar falhando, mas existem os pais de Daniel, os pais de Misael, os pais de Ananias, os pais de Azarias no meio de Israel. Então depende das famílias, são as famílias que o Senhor Deus tem levantado em fidelidade às famílias fiéis, tementes, que entendem que o caráter dos filhos precisa ser protegido, edificado na eternidade, nos princípios eternos. Essas famílias, com os princípios corretos, formarão aqueles que darão o último clamor. Então, o Senhor tem levantado geração após geração e começado tudo de novo do zero. Mas Ele não há mais tempo para fazer isso. É por isso que nós estamos tendo essa reflexão agora. Qual é então o programa educacional dos filhos da luz? Qual é a educação que Deus provê para o seu povo e para a iluminação do mundo? Qual é a educação? No programa educacional de Deus, a educação espiritual se torna o centro. Não existe nada intelectual, não existe trabalho, não existe viagem, não existe nada que ocupe o centro. A educação espiritual se torna o centro, em torno do qual giram todos os outros aspectos da educação. Então, foi-lhes designada uma útil ocupação, como uma bênção para fortalecer-lhes o corpo, expandir a mente e desenvolver o caráter. Foi para isso que o Senhor Deus deu a Adão e Eva uma útil ocupação ali no Éden. Qual era o propósito do trabalho útil, prático, manual? Era o quê? Fortalecer o corpo. Que mais? E que mais? É isso que o trabalho útil faz. Eu estava conversando com o irmão ontem, como é seu nome, irmão? O irmão Sivaldo. E a gente estava falando, ele disse que todas as vezes que na casa dele vai, por exemplo, consertar uma cerca, coisa de homem, né? E ele tem um menino, que ele vai consertar uma cerca, vai fazer alguma coisa assim, ele leva o menino dele para trabalhar junto com ele. E é isso mesmo. É isso. Toda criança ama ajudar. Toda criança ama trabalhar com o papai e com a mamãe. E quando a gente diz, obrigada, meu filho, olha só, sem você eu não ia conseguir terminar tão rápido ou terminar tão bem.
Nossa, isso para eles é fantástico. Por que Satanás tem feito as mais fortes arremetidas na educação? Por causa da sua identificação com a redenção. Vamos parar bem aí? Queridos, a educação e a redenção, elas são uma. Se os princípios educacionais eles são errados, se nós permitimos que os nossos filhos se relacionem com pagãos e mundanos, sabe qual é a consequência? Teremos pagãos e mundanos dentro do nosso lar. Porque eles não têm força moral para ir contra a maré da pressão do grupo. Alguns terão, mas sofrerão muito ali na escola. Sofreram muito. Vocês já ouviram falar de bullying, né? Sofreram muito. Bullying não é só físico, para machucar o corpinho deles. Existe o bullying moral. Existe o cyberbullying, em que a perseguição ela é feita por meio de grupos de WhatsApp, de redes sociais. Então, Satanás tem feito tantas arremetidas com relação à educação, justamente por causa da sua identificação com a redenção. Educação e redenção são uma coisa só. No mais alto sentido, olha aí a citação. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Pena de Ellen White, no livro Educação, na página 30. O verdadeiro objetivo da educação é o que, meus irmãos? Restaurar, leiam para mim, por favor. Entende por que nós precisamos proteger os nossos filhos? O único lugar em que é possível restaurar a imagem de Deus na alma é no lar. O único lugar em que os nossos filhos poderão ser edificados e formados para a eternidade é no lar. O único lugar e com as únicas pessoas na face da terra que têm verdadeiro interesse na salvação dessas pequeninas almas é no lar com seus próprios pais, que são aqueles que morrem pelos seus filhos. A história se encontra repleta de evidências de que a pureza do programa educacional de Deus tem sido corroída. Uma das mais enfáticas declarações escritas pela serva do Senhor é uma solene advertência contra tal corrosão. Nós já vamos ler essa advertência fortíssima da serva do Senhor com relação a essa degradação da educação. Mas antes eu queria mostrar esse gráfico para os irmãos. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui. Conseguem perceber ali, ó, que existe, nós todos, isso aqui somos nós, tá? Nós somos isso aqui. Primeiramente, nós somos formados pelo físico, pelo relacional. Nós nos relacionamos tanto na nossa família quanto com as pessoas ao nosso redor. Somos servos de Deus, chamados a servi-lo e a servir as ovelhinhas dele. Então, nós precisamos nos relacionar, correto? Então, físico, relacional, mental. E essas três características, elas se interseccionam. Elas se interrelacionam. E elas têm um ponto de convergência. Elas se convergem, todas elas, para formar o nosso espiritual. Entende? Isso aqui, demonstrado num gráfico, somos nós. Eu e você. Vamos à citação de Ellen White em Fundamentos da Educação Cristã, que nos fala a respeito, que é uma advertência tremenda. Pais, educadores, estejam bem alerta com isso agora. Vou ler bem devagar para a gente ter tempo de ir assimilando as informações. Os que buscam a educação que o mundo tem em tão alta conta são gradualmente levados para mais longe dos princípios da verdade, até se tornarem o quê? Mundanos educados. Para bem aí.
O que a serva do Senhor está dizendo? Se nós, como pais educadores, enviarmos os nossos filhos para a educação mundana, que o mundo preza, que o mundo aprecia, que o mundo valoriza, nós estamos enviando os nossos filhos para que eles se tornem o quê? Mundanos educados. Vamos continuar. A que preço obtiveram sua educação? Separaram-se do Santo Espírito de Deus. Escolheram aceitar o que o mundo chama de conhecimento em lugar das verdades que Deus tem confiado aos homens mediante seus ministros, profetas e apóstolos. Ministros, queridos, eu vou abrir aqui um parênteses. Ministros são aqueles que ministram a palavra, não necessariamente pastores. Pastores estão incluídos na terminologia ministros, mas não são exclusivamente eles. E alguns, tendo adquirido esta educação secular, mundana, pensam que podem introduzi-la em nossas escolas. Agora ela está falando das escolas adventistas. Permiti-me dizer-vos, porém, que não deveis tomar o que o mundo chama de educação superior e trazê-lo para dentro de nossas escolas, sanatórios e igrejas. Precisamos compreender estas coisas. Olha o que ela está dizendo. Categoricamente para vós. Isso não deve ser feito. É isso que Ellen White está dizendo. As escolas adventistas nunca deveriam ser o que elas são hoje. Elas deveriam ser Como foi que surgiram as escolas adventistas? O surgimento das escolas adventistas, elas são plano A de Deus? É por isso que o meu ministério chama Plano A Homeschooling. Porque o plano A de Deus sempre foi que os filhos fossem educados aonde? No lar. Exatamente. Mas diante da dureza, lembra da carta de divórcio? Que o Senhor permitiu que os homens dessem carta de divórcio? Devido qual é a justificativa? A dureza do coração. A mesma coisa na educação. Os pais começaram a falhar em educar os seus próprios filhos no lar. Como resultado, como o Senhor estava vendo, que eles iam enviar os filhos para as escolas públicas. O que é que ele disse? Então vamos fazer escolas paroquiais, que são as escolas de igreja. Mas ele deixou bem claro, por meio da serva do Senhor, como deveriam ser essas escolas. Elas deveriam ser semelhantes às escolas dos profetas. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, o que eu gostaria de trazer à nossa reflexão, que essa advertência que a serva do Senhor está fazendo aqui em Fundamentos da Educação Cristã é uma advertência para todos nós. Que tipo de modalidade educacional nós vamos escolher para os nossos filhos? Nós vamos decidir que eles sejam educados para a eternidade ou educados para o mundo. Para entendermos qual a modalidade de educação que o Senhor Deus deseja que nós filhos recebam, nós precisamos entender o que é o ensino grego e o que é o ensino hebraico. Aqui está o fundamento, meus irmãos. A diferença entre o ensino grego e o ensino hebraico. O ensino grego, só a imagem, olha lá. Olha aqui o ensino hebraico. Esse é o princípio. Só a imagem já está nos dizendo. Agora a gente vai para os detalhes. Tá bom? Primeiro, lá em cima, ó, no ensino grego. Característica. A criança é separada dos pais e é educada pelos professores para produzir cidadãos cuja lealdade é para com o Estado em vez da unidade da família. O aluno aprende o que o professor sabe. Então, o foco é o quê? Informação.
Por isso que a escola ela não educa, ela instrui. E ela abarrota as nossas crianças. Ela abarrota as crianças com um volume hercúleo, gigantesco, de conteúdo que não deixa tempo para eles para absolutamente nada. Eles ficam extremamente cansados e não têm motivação para outra coisa que não seja buscar a diversão, não a recreação. Diversão. É por isso que muitos adolescentes são viciados em jogos de videogame. Muitos adolescentes ficam assistindo vídeo, se ele tem celular. Adolescentes não têm que ter celular, meus irmãos. Mas quando chega na escola do mundo, eles vão ver que todos os colegas têm. E eles vão se sentir o quê? O peixinho fora d'água, o estranho no ninho. E eles, por serem imaturos, muito jovens, não querem ser os estranhos. Pelo fato deles não quererem ser os estranhos, quando chegam em casa, eles começam a pressionar, fazer chantagem emocional, fazer birra e desrespeitar pai e mãe para que tenham o celular como todo mundo. E os pais, tadinhos, muitos deles não têm a firmeza necessária para dizer não para esses filhos. Qual é o resultado? Está aqui, filho ou filha, o celular. E o pai está entregando na mão do filho a perdição dele. E ele começa a se afastar de Cristo. E para voltar, queridos, é muito fácil se afastar de Jesus. Mas para voltar para ele, requer muito esforço, muito sacrifício. E nem todos voltam. Nem todos voltam. O ensino grego, o aluno aprende o que o professor sabe. Vamos ver aqui no ensino hebraico do lado, o sistema hebraico é um modelo escritural de educação. E o alvo é que o aluno se torne o que o professor é. Ele vai se tornar o modelo de educação que ele tem ali, diariamente, convivendo com ele. O conhecimento é adquirido como um resultado, enquanto o alvo é formar o caráter do aluno. Este é o objetivo do ensino hebraico. Este deve ser o nosso objetivo na educação dos nossos filhos. Você já pensou você enviar o seu filho para um local, para uma pessoa que você não conhece nada da vida dele, para ele educar o seu filho, ele ou ela, professor ou professora, educar, instruir o seu filho, inculcar na mente dele os valores dele, que você nem sabe quem é? Porque hoje os pais pensam que estão enviando seus filhos para a escola, sabe para quê? Para aprender história, geografia, português, matemática. Lê do engano. Acabou isso. Hoje os professores, eles estão inculcando na mente dos filhos as suas ideologias, as suas filosofias, as suas crenças, os seus valores, muitas vezes, incontáveis vezes, pervertidos e destituídos de Cristo. Entendem, meus irmãos? É isso que está acontecendo. Nós estamos enviando nossos filhos para a escola para que eles se tornem o que pessoas estranhas com título de professor são. E é isso que eles vão se tornar. Um professor legal, um professor bacana, um professor que cativa os alunos, ele consegue mudar a mentalidade do seu filho. Porque eu sei, porque eu fui essa professora. Só que na escola pública, eu levava meditação para os meus alunos. Eu orava com os meus alunos. Eu fiz uma classe de estudos bíblicos com os meus alunos. E os meus alunos do terceiro ano do ensino médio, meninos e meninas de 17 e 18 anos, na escola pública, chegaram comigo, inglês, a disciplina. Inglês é a disciplina desprezada. O que é valorizada é o quê? Português, matemática, história, geografia, biologia, química, física. Mas inglês e espanhol, lá no cantinho. Eu escutei dos meus alunos mais de uma vez: professora, hoje eu só vim para a escola por causa da sua aula. Então, nem todos os professores fazem isso.
E quando os filhos voltam, de crentes adventistas do sétimo dia, quando os filhos voltam para casa, eles estão muitas vezes voltando como pequenos pagãos. O conhecimento, segundo ponto lá, o conhecimento no ensino grego, o conhecimento é separado e organizado em matérias e disciplinas e implementado através de currículos. Eu coloquei ali entre parênteses. E o tempo para comunhão fica onde? Não tem. No ensino grego, é roubado de você, do seu filho, na verdade. É roubado o tempo de comunhão pessoal. No ensino grego, o ensino grego ele existe para formar inimigos de Cristo. Está claro isso? É esse o foco do ensino grego. Ao lado, e o ensino hebraico? Jesus caminhou com seus discípulos e ensinou pelo quê? Pelo exemplo. Ele não dava aulas ou instruções. Eles caminhavam juntos no caminho e este é o método hebraico de educação. Está ali o professor junto com os alunos. O pai e a mãe junto com seus filhos. Os filhos observando como é que o papai resolve os problemas. O filho observando como a mamãe resolve tal coisa no lar. E ali ele aprendendo também como resolver e se tornando como a mamãe é. Se a mamãe for amiga de Jesus, ele vai se tornar Cristo, junto com a mamãe e com o papai. Terceiro ponto, o método grego focaliza aonde? No conteúdo. E o método hebraico focaliza aonde? No contexto. O conteúdo é relevante no método hebraico? Sim, é. Mas ele não é o foco. O foco é o contexto que vai favorecer a formação daquele caráter. E o contexto hebraico principal é o lar. E o último tópico ali. No ensino grego, o método grego vê a mente como um jarro vazio que precisa ser preenchido usando um currículo impessoal. Ou seja, o que é um currículo impessoal? Um currículo que nada tem a ver com as minhas necessidades educacionais específicas. Coloca-se um número X de alunos numa sala de aula, porque o foco também é o financeiro. Então, aqueles alunos ali em sala de aula, o professor dá a mesma aula no quadro e, teoricamente, todos aprenderão igualzinho e serão cobrados em uma prova por isso. Esse é o método hebraico. O número de alunos é grande, grego. O número de alunos é grande, existem prazos para cumprir os currículos e os prazos, nós ficamos, tanto professores quanto alunos ficam extremamente sufocados. Existem provas e testes. Os alunos, cada professor de cada disciplina pede pesquisa disso, pesquisa daquilo. Acabou o tempo de comunhão. E isso se prolonga para uma universidade. Então, enquanto ele estava sendo educado no método grego, ele vai para os portais do inferno na universidade para terminar o serviço. Entende, meus queridos? E o ensino hebraico? O método hebraico vê a mente como barro. Olha que coisa linda, gente. Como barro que precisa ser moldado. Personalizando o que é individualizado. Cada mãe, cada pai sabe qual é a necessidade de cada filho. Personalizando o processo de educação pela interação diária com o aluno ou um modelo de discipulado. E eu gostaria de fazer a seguinte reflexão com os irmãos. Educação do mundo versus educação cristã. Educação do mundo versus educação cristã. Isso está no livro, e eu recomendo fortemente este livro. Foi escrito pelos pastores Colin e Russell Standish. O IAG traduziu. Este livro quem traduziu foi meu filho. Na época ele tinha 15 anos.
Adventismo em perigo, educação em crise. Excelente. O filho traduz, a mãe revisa. Trabalho em equipe. Enquanto a maioria dos sistemas educacionais são baseados em alvos materialistas, como possessões, propriedade, poder, louvor, prestígio, popularidade e orgulho, a educação cristã não permite tal motivação egocêntrica. Muitos pais cristãos estão incutindo em seus filhos ambições não santificadas. Não, meu filho, você tem que ir para a escola, você tem que ir para uma universidade, sabe para quê? Para você se formar, ter o seu dinheiro, ter o seu carro, ter isso, ter o quê, minha irmã? Ser exatamente, estar à frente, você ter projeção, você ganhar dinheiro, ter o seu sustento, você ter sua casa própria. Ambições egoístas, egocêntricas. Então, irmã, quer dizer que tudo isso é errado? Não é errado em si mesmo, quando não é o foco. O objetivo da educação, sabe qual é? Serviço. A partir do momento que eu faço, e isso é fé, agora vem fé, meus irmãos. Fé para os pais, principalmente. Você acha que se você seguir o plano educacional de Deus, Ele vai permitir que o seu filho seja um fracasso? Será que você ousa pensar isso de Deus? Que Ele te daria um modelo educacional que levasse o seu filho ou a sua filha a ser um fracasso social e um testemunho negativo dele? O Senhor sabe para quem Ele dá dinheiro, queridos. Nem todos têm condições de ter uma vida financeira elevada. Ele sabe para quem Ele vai dar. Por isso existem os ricos. Os ricos só existem porque Deus permite. E o dinheiro do Senhor está com eles. E o Senhor sabe quem tem condições de ter riquezas e quem não tem. Quanto aos nossos filhos, nós não podemos ousar, meus irmãos, pensar que o Senhor daria um método educacional que trouxesse desonra para o nome dele. A partir do momento que nós cumprimos e seguimos o método educacional do céu, não tem como dar errado. É impossível. Estão frustrando o ministério do Espírito Santo na vida de seus filhos e colocando-os em perigo de perda eterna. Quando os pais colocam materialismo, esses objetivos não santificados, ambições não santificadas, inculcando na mente dos filhos. Qual o objetivo da verdadeira educação adventista? Meus queridos, agora a gente vai avaliar um negócio tremendo demais. Ali, na primeira coluna, o programa educacional do Movimento Adventista do Sétimo Dia tem o desígnio de quê? Preparar um povo para a comunhão com seres santos no céu. Tudo bem? Esse é o objetivo. Desculpa, acho que ficou muito claro, não sei se dá para vocês enxergarem. Preparar um povo para a comunhão com seres santos no céu. Este é o objetivo da verdadeira educação adventista do sétimo dia. O inimigo compreende o perigo para a sua causa de uma juventude educada segundo o plano de Deus. Assim, em 1894, grava essa data, Deus deixou a seguinte advertência. Vai para a coluna do meio agora. Nossas instituições de ensino, Ellen White falando, quando já existia a escola de Battle Creek e várias outras escolas estavam sendo fundadas, feitas, formadas, escolas adventistas do sétimo dia. Nossas instituições de ensino podem pender para a conformidade mundana. Podem avançar passo a passo em direção ao mundo. Agora, olha, são, porém, prisioneiros de esperança. E Deus as corrigirá e iluminará,
trazendo-as de volta à sua honrada posição de separação do mundo. Queridos, Ellen White, quando escreveu isso, esse é o argumento que muitos professores e gestores de escola adventista usam para dizer que a educação adventista, do jeito que ela está hoje, é uma educação que vai ser, que Deus vai levar, ela é prisioneira de esperança. Ela vai, eu já ouvi até o seguinte, é como a Arca de Noé. Lá dentro, com certeza, tinha coisas que fediam, não é? Dos bichinhos e tudo mais, mas era o lugar mais seguro. Alguém já escutou isso? Pois é. Então, são esses argumentos que existem. E aí usam muito esse texto aqui de Fundamentos da Educação Cristã. Só que sabe o que aconteceu depois que essa citação foi escrita? A educação adventista de Battle Creek começou a decair, mundanismo de toda a espécie entrando na educação adventista, na escola de Battle Creek, e que ela chegou ao ponto de Ellen White dizer: não levem seus filhos para Battle Creek. E aí, o argumento é esse, de que é prisioneiro de esperança, que Deus vai restaurar. Isso foi em que ano, meus irmãos? Está lá na primeira coluna, 1894. Agora vamos para a terceira coluna. 2 anos mais tarde, ou seja, 1896. A advertência foi desta vez mais explícita. Satanás já havia enredado nossas escolas adventistas no mundanismo. Olha aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 145, diz o seguinte: embora em muitos sentidos nossas instituições de ensino tenham adotado o conformismo com o mundo, a citação continua, embora tenham em direção a ele, ao mundo, avançado passo a passo, ainda são prisioneiros de esperança. E o texto não para aí. Ela ampliou 2 anos depois. A fatalidade não teceu suas malhas em torno de suas atividades a tal ponto que tenham de permanecer impotentes e na incerteza. E o texto agora era essa parte que eu gostaria de chegar. Se começa com uma condição. Se derem ouvidos à voz de Deus e seguirem os seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará e os trará de volta à sua exata posição, eu acho que era exaltada, posição de distinção no mundo. Deu para entender? Para que seja prisioneiro da esperança, há necessidade de que uma condição seja cumprida. Caso a condição, queridos, todas, 100% das promessas de Deus são condicionais. Condicionais. Se assim não fora, se Israel tivesse, mesmo em apostasia, se Israel tivesse seguido em apostasia e Deus pensasse ou dissesse, não, aconteça o que acontecer, vocês sempre serão o meu povo. O Senhor Deus disse isso em algum momento? O Senhor Deus disse que Israel seria o seu povo enquanto eles andassem com ele. Se o povo deixa Deus, como é que ele vai continuar abençoando o incrédulo? Que representa ele. O incrédulo representando ao Senhor Deus. Então, se derem ouvidos à sua voz, se seguirem seus caminhos, aí sim Deus os honrará. Mas enquanto estiver no mundanismo, quer um exemplo prático? Olha essas 2 imagens coloridas aqui embaixo. De um lado tem o Happy Holi, é uma festa mundana. E ao lado é a festa das cores das escolas e das universidades adventistas. Me diga, você consegue distinguir quem é o povo de Deus aí? Quem é a escola de Deus aí? É impossível.
Essa esperança está fundamentada, essa esperança que nós acabamos de ler em Testemunhos para a Igreja, volume 6, está fundamentada sobre o nosso cumprimento das seguintes condições estabelecidas pelo próprio Deus. Quais são as condições estabelecidas pelo próprio Deus? Vamos colocar agora em destaque. Essas são as condições. Se derem ouvidos à sua voz e se seguirem os seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará e os trará de volta à sua exaltada posição de distinção do mundo. Condição. Existe condição. Deus não pode trabalhar através de agências não consagradas. Ellen White dizendo em Manuscript Releases, volume 1. E nós já temos o volume 1 até o volume 3 já publicados de Manuscript Releases. Então, meus irmãos, é impossível que Deus trabalhe através de agências não consagradas. Onde está, então, a esperança da educação adventista do sétimo dia? Nós somos adventistas do sétimo dia. Onde está, então, a esperança da educação que o Senhor Deus nos chamou para provermos para os nossos filhos? A esperança da educação adventista do sétimo dia está, na verdade, no preparo de uma geração que demonstre ao mundo o amor, a misericórdia, o poder e a breve volta de Cristo Jesus. Aqui está a esperança da educação adventista do sétimo dia. Aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus e em lhes moldar o caráter em harmonia com o caráter de Deus, realiza uma elevada e nobre obra, suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo. Essa é a educação de Deus. Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Você acha que a educação que os seus filhos estão levando hoje, os seus filhos, eles vão querer continuar com Cristo e aprendendo de Cristo lá no céu? É uma pergunta retórica. Os seus filhos demonstram na sua vida, estando na educação secular, mundana, seja ela confessional ou não, todas são jesuítas. O seu filho, a sua filha, está demonstrando os frutos da vida de Cristo quando ele conversa com você em casa, quando ele testemunha. Os colegas na escola sabem que eles são servos e servas de Deus? Entende, meus irmãos? Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. E a parte em rosa aí, olha. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da terra para o curso superior, que é a escola celestial. Este é o nosso foco. Para isso, nós precisamos romper todo o jugo. Como diz Ellen White, precisamos romper todo o jugo, todos os nossos conceitos de educação, se é que nós queremos que nossos filhos sejam salvos. Todo o nosso conceito de educação, fora do que nós vimos hoje, precisa ser rompido, 100% rompido. Então, meus irmãos, Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem nos mostrado verdades tremendas para este tempo. Sabe por quê? Porque Jesus está às portas. Como você quer encontrar a Jesus? Com ou sem os seus filhos? Com ou sem os seus filhos? Que Deus tenha misericórdia de todas as famílias e de cada um de nós individualmente. Eu queria convidar os irmãos, antes de nós orarmos, a abrirem no livro de Juízes as Sagradas Escrituras, por gentileza.
capítulo 1. Juízes, capítulo 1. No capítulo 1 de Juízes, o Senhor havia dado uma ordem, na verdade, para o povo de Israel. O Senhor disse que quando eles entrassem na terra que era deles, pertencia por herança a eles, eles tinham que extirpar os cananeus. Também o Senhor, em um dado momento, ele disse que não era para tirar todos, porque ele tinha um propósito, que era o propósito da guerra, que eles treinassem para a guerra, porque eles iam precisar. Mas, quando o Senhor diz que era para tirar, extirpar a maioria deles, eles não obedeceram. E começaram a conviver com aqueles, se relacionar com aqueles que o Senhor Deus tinha dito que eles deveriam se apartar. A partir do verso, então, o capítulo 1 até o verso 20, Judá conseguiu destruir e expulsar todos os cananeus. Judá. Tudo bem? Judá obedeceu ao assim diz o Senhor. Mas do verso 21 em diante, nós vemos, Deus menciona as tribos que não obedeceram como Judá. E que não expulsaram totalmente os pagãos e passaram a conviver com eles e com os seus pecados. Vejam o verso 21. Eu vou ler aqui na versão King James. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. Pulem para o verso 27. Manassés, uma outra tribo de Deus, não expulsou os habitantes de Bet-Sean e das suas aldeias, nem Taanac e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e suas aldeias, nem os habitantes de Ibleão e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. Pulem para o verso 29. E tampouco Efraim expulsou os cananeus, que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitavam em Gezer entre eles, convivendo com eles. Pule para o verso 30. Zebulon não expeliu os habitantes de Quiltron, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles e se tornaram tributários. Azer não expeliu os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidom, nem os de Pulem para o 32. Mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram. E o verso 33. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. E como resultado, quando se habita no meio dos pagãos, torna-se como eles. É o que Deus está dizendo para nós, como educadores. Apartai-vos deles. Nós não precisamos conviver, nem nossos filhos não devem conviver com eles. Assim como Enoque, podem sair de onde estão para poder pregar a verdade, levar a verdade no serviço missionário, mas não ser influenciados por eles, como as filhas de Ló, que nós vamos ver na próxima mensagem. Que Deus tenha misericórdia das famílias e que dê sabedoria e coragem aos pais para fazer o que precisa ser feito para a salvação das almas dos filhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor tem provido tudo para nós. Não estamos mais em trevas com relação
ao verdadeiro modelo educacional que o Senhor nos proveu. Por favor, Pai, abençoe as famílias, tanto as que aqui estão, quanto aquelas que virão a ver esse vídeo, para que, com coragem, com fidelidade ao Senhor, acima, muito, muito, infinitamente acima do que a fidelidade aos homens, possam proteger os seus filhos dos ataques do maligno por meio da educação falsa, a educação egípcia, a educação grega. Salva as famílias, Senhor, e prepara os teus filhos para darem o alto clamor. Em nome de Jesus, amém.